Eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a pergunta 12 do Breve Catecismo de Westminster. Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Vejamos só o que ensina o Catecismo Menor nessa pergunta. Ele fala sobre um ato especial da providência de Deus para quando o homem, para com o homem quando ele foi criado. Qual foi esse ato? E a resposta é: Deus fez com ele um pacto de vida. Quando a gente estuda os pactos, nós encontramos que é um pacto da redenção. Esse pacto é feito lá na eternidade, quando Deus planejou todas as coisas, inclusive redimir o homem no seu pecado. Um exemplo disso, Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Este é o pacto da redenção, feito na eternidade e que demonstra toda a história da redenção do ser humano. Mas existe também o pacto das obras, ou um termo que eu julgo melhor é o pacto da criação. Deus criou o homem e deu a ele uma ordem, o que aqui é chamado de pacto de vida. Não é? Há uma condição para esse pacto, a condição de perfeita obediência. O homem precisava andar em sua perfeita obediência. Então ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Se comer pela desobediência, ele experimentaria a morte. Vejamos então alguns textos, ou pelo menos dois textos da palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, verso de número 12, diz assim: a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, o homem deveria viver pela lei. O problema é que a lei, o homem era incapaz de viver pela lei. Mas a lei foi criada como uma instrução de Deus para que sejamos felizes, para que vivamos nessa lei. Infelizmente, os homens, o ser humano, ele não andou conforme a lei de Deus e nós não conseguimos viver de acordo com a lei de Deus. Mas a lei, ela procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Gênesis 2,17 diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só o que o texto está dizendo, não é? Deus deu ordens para que o homem dominasse, pudesse comer de tudo no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se comesse dessa árvore, no dia em que comer, certamente ele iria morrer. Infelizmente foi isso que aconteceu. O homem pecou, morreu, e Deus então vai criar, ele vai dar para nós o pacto da graça, dentro do pacto da redenção, o pacto da graça e as alianças diversas que se resumem todas na pessoa do próprio Cristo, daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então fique conosco, nas próximas perguntas voltaremos ainda nesse tema.